Fala, povo lindo do Senhor. A promoção dos cursos à distância de libertação, batalha espiritual e cura da alma continua. Você entra no curso.pastorlobo.com, digita a palavra desconto maio e você vai receber 75% de desconto. Aproveita, dá um like e compartilha essa mensagem. E aproveita também e seja membro do nosso canal. Isso aí, gente. Abençoa a gente aqui embaixo. Deus te Fica com Deus. abençoe. Amém, queridos. Graça e paz ao seu coração. Estamos aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Nossos cultos, devagarzinho, estão voltando ao normal, dentro das regras sanitárias estabelecidas pelo governo e pela prefeitura, para a gente recomeçar a partir de um afrouxamento do distanciamento social. Nós estamos situados na Avenida Desembargador Augusto Simas, 772, e em breve você vai ter uma igreja Batista do Bom Retiro aí na sua cidade para você poder congregar. Você que nos segue pode deixar aqui o seu pedido de oração, nosso time de intercessão vai estar orando e clamando pela sua vida. Estamos estudando já desde o início do ano o livro Autoridade sobre as Trevas. Ele é um guia prático de libertação e batalha espiritual. Eu escrevi esse livro em 2015, ele hoje é um best-seller e tem abençoado muitos ministérios e muita gente. E eu quero hoje falar sobre as causas do fracasso financeiro. Você sabe que nós vamos tomando os inimigos de Israel como exemplos de principado, de como um principado, de como a potestade opera na vida em determinadas áreas. Tem muita gente que pensa que o reino das trevas é desorganizado, mas não é não. Ele é extremamente bem organizado e eles atuam em áreas normalmente específicas. Um espírito de sensualidade só vai trabalhar dentro dessa área, o espírito de morte só dentro dessa área. E a gente vai falar hoje sobre o governo, sobre a tentativa de destruição, da tentativa e do ataque para destruir as finanças do povo de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, estabelecemos o teu amor, a tua graça, o teu poder e o sangue do Cordeiro sobre cada uma dessas vidas que nos acompanham, sobre a tua igreja. Desentupimos os entulhos dos ouvidos do teu povo, que o teu povo aprenda a viver segundo o teu coração, para ter uma colheita farta na face da terra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Causas do fracasso financeiro. Vamos ver como é que funciona, como é que opera esse principado, essa entidade espiritual maligna na vida das pessoas. Diz assim, Êxodo 17, de 6 a 8. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Quem são esses amalequitas? Quem são esses inimigos de Israel, esses inimigos do povo de Deus que atacam sem nenhum tipo de provocação? Os amalequitas, eles simbolizam um principado que te ataca quando você está fraco, que te ataca quando você está distraído, que te ataca sempre pela retaguarda, e ele faz um ataque não provocado. Não fica pensando que você vai ter que provocar o inimigo para ele te atacar, não é isso. Há muita gente enganada que diz assim: não, o inimigo só ataca, ele só fica furioso com quem está na intercessão, com quem está na batalha espiritual. Não é isso não, querido. Ele ataca os fracos, ele é covarde, e você vai ver aqui como é que esse principado, ele opera para empobrecer a vida das pessoas, especialmente aqueles que estão distraídos. Aqui, os amalequitas, eles vivem no deserto, na península do Sinai. O povo de Israel vinha atravessando, saindo, fugindo do Egito,
com medo, tiveram uma noite terrível, aquela noite da matança dos primogênitos. Eles passam pelo Mar Vermelho, são perseguidos pelos exércitos dos egípcios, que sucumbem, que são afogados pelo Mar Vermelho. Então eles chegam então no local chamado Massá e Meribá, e ali os inimigos amalequitas atacam o povo de Israel pelas costas. É um inimigo condenado, é um inimigo que, em Êxodo 17:14, está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória, para você não esquecer no livro, e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Amaleque, esse povo covarde, que ataca Israel quando ele está fugindo, ele simboliza um principado que ataca o crente quando ele acabou de se converter. Quando o crente acaba de sair de um processo de libertação, de um processo de anos de cativeiro, ele ainda está enfraquecido, ele ainda está vivendo experiências novas com Deus, ele não conhece ainda bem a Deus, ele aproveita para trazer desgraça na vida do crente novo. Presta atenção nisso. Quando alguém se converte, então há uma opressão, há uma perseguição, há um ataque maligno sobre a vida do novo convertido. Aí o principado de Amaleque está operando, e Deus diz: eu vou riscar Amaleque e o seu nome e a sua memória. Números 24:20 diz: e vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. A primeira nação, Israel sai do Egito, a primeira nação que se apresenta, que aparece diante de Israel é Amaleque, mas o fim dele vai ser a destruição. Aliás, a Bíblia fala isso na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que o destino do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, o destino de Satanás e seus demônios é o lago de fogo e enxofre. É ali que ele vai. Esse é o futuro, é uma palavra que não pode ser mudada do nosso Senhor. O destino deles é um destino de perdição. E ele vem para matar, roubar e destruir. João 10:10, nós já vamos falar sobre isso. O ministério dele é para matar, roubar e destruir. Ele é um ladrão, ele é um trombadinha. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas. Aqui o texto em cima está errado, isso aqui é Juízes capítulo 6, a gente depois corrige, mas é o seguinte, querido, esse principado, ele opera para destruir o suprimento, para deixar você desempregado, para deixar você falido, para deixar você sem recurso, para você ter uma vida de miséria, para que aquilo que você conquista você perca, para que os teus investimentos saiam pelo buraco e caiam pelo ralo. É aqui que ele vai operar empobrecendo. Presta atenção nisso. Eu não estou falando aqui de povo maligno, de ímpio. Eu estou falando que é o seguinte: o texto continua, se você olhar de novo, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então os amalequitas destruíam o fruto da terra, não deixavam mantimento, não deixavam nada. Esse principado, ele opera para matar, roubar e destruir. É um inimigo espiritual. Tem muita gente que pensa que o dinheiro é uma questão natural. Não é não, querido. Diz assim, Juízes 6, de 1 e 3 a 6, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Se você prestar atenção nessa palavra gafanhoto, ela sempre é ligada a uma entidade de destruição de colheita. Você planta e antes de você colher, ele vai destruir os frutos. O gafanhoto, o enxame de gafanhotos, quando ele chega numa plantação, ele arrasa a plantação. E essa figura é uma figura absolutamente espiritual. Eu vou explicar isso para você. Jesus, em Mateus 6:24, ele vai dizer o seguinte, que você não pode servir a Deus e a Mamon.
porque você vai amar um e vai odiar o outro. Você vai servir a um e vai desprezar o outro. Ninguém que eu conheço despreza dinheiro ou odeia dinheiro. Ninguém. Presta atenção. O que Jesus está dizendo é que o dinheiro pode se tornar uma potestade na vida da pessoa que vai competir contra o Deus verdadeiro. Você não pode servir a Deus. Deus é espírito. E você não pode servir a Mamon. Você vai amar um e odiar o outro. Ou vai amar o outro e odiar um. Entenda isso. Quando a Bíblia fala de gafanhotos, ele está fazendo referência a uma entidade maligna. Pode parecer aqui que ele está falando de algo natural, mas não está não, querido. Não está falando de algo natural. E, aliás, em Malaquias, capítulo 3, de 8 a 10, o texto diz: roubará o homem a Deus? E vós me perguntais em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Por isso, com maldição sois amaldiçoados. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Então, eu abrirei as janelas dos céus, fazei prova de mim. Eu abrirei a volta as janelas dos céus, trarei sobre vós bênção sem medida e repreenderei o devorador. Vai lá repreender um inseto para ver se vai adiantar alguma coisa. Repreende ele. Ele não está falando de inseto aqui, ele está falando de uma entidade. A repreensão do Senhor é contra um ser maligno. Então, quando a Bíblia fala sobre gafanhoto, ela normalmente está anunciando o quê? Um espírito que está operando nas tuas finanças. E continua dizendo a mesma coisa. Olha Deuteronômio 28, 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. É um inimigo espiritual. Não só é um inimigo espiritual, como é um ladrão perverso. Joel 1,4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. João 10,10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O diabo quer que a tua vida seja miserável financeiramente. Miserável. Ele não quer que você trabalhe, ele não quer que você abra fontes, ele não quer que você semeie. Olha, em 2 Coríntios capítulo 9, a Bíblia diz: o Deus que dá pão ao que come, semente ao que semeia, vos fará abundar e prosperar em tudo. É interessante como é que pessoas que prosperam que são pessoas que semeiam, que acreditam, que abrem negócios, que trabalham, que não ficam no canto, não vivem desesperançado, não vai dar certo. É gente que está sempre tentando fazer. Nós aqui em Curitiba temos uma lanchonete famosa que começou com uma carrocinha de cachorro-quente. O homem tinha uma carrocinha de cachorro-quente. Hoje ele tem uma franquia de lanche, de almoço, de hambúrguer, de cachorro-quente. É impressionante quando o homem resolve semear, quando o homem resolve crer e ir para cima. Mas, quando ele semeia longe do Senhor, quando ele semeia longe da proteção do Senhor, aquilo que ele lança de semente é comido pelo gafanhoto, é destruído, porque o ladrão vem ensinou a matar, roubar e destruir. O inimigo não quer só que você tenha um problema financeiro, ele quer que você viva na miséria, ele quer que a tua vida seja cheia de problemas financeiros. Pastor, só deu agora, está pregando sobre prosperidade? Não, não. Pobre e rico sempre existirá. Jesus diz: os pobres sempre tereis convosco. O problema de ter dinheiro não significa que você é mais ou menos abençoado, não é não. Quando a Bíblia fala sobre avareza, ele fala: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas ele está falando de gente que é desonesta, de gente que faz de tudo, que atropela qualquer um para ter dinheiro. E esse dinheiro não é um dinheiro bendito, não. Em Abacuque capítulo 2, a Bíblia vai dizer isso: maldito, ai de vós que tem ganho desonesto para colocar sua casa no alto, para fugir do dia mal, porque o dia mal vai chegar até você e a tua casa no alto vai cair. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, da gente abandonar toda a avareza, não é para a gente ser irresponsável, não. Porque quando a Bíblia fala sobre finanças, fala para a gente ser prudente e a gente planejar. Qual o rei que vai fazer uma guerra que primeiro não senta e faz contas?
Qual aquele que vai construir uma torre que primeiro não senta e faz contas? Tem muita gente também que está quebrando a cara financeiramente porque não é organizado, porque não faz uma planilha, porque não quer aprender. A Igreja Batista do Bom Retiro tem um ministério chamado de BBR Invest, que está debaixo da autoridade do Ministério dos Homens, irmão Maurício Almeida, que é teólogo, que ele trabalha com investimentos há muito tempo. Querido, aprenda a investir, porque a Bíblia fala muito sobre investir, fala muito sobre semear, mas se você investir errado, e eu não estou falando só de mercado financeiro, não, se você investir na tua vida errado, a tua colheita vai ser devorada pelos gafanhotos. Esse ser espiritual é um saqueador, lutou, 1 Samuel 14, 48. Lutou corajosamente, derrotou os, olha só, está lá de novo, amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Você vai notar uma coisa muito comum nesse inimigo Amaleque. Ele opera nas tuas finanças. E aqui, 1 Samuel 14 está dizendo que ele lutou corajosamente e derrotou esse principado. Gente, causas da falência financeira. Número 1, gente que acha que dízimo vem para a igreja. Não vem não, querido. O dízimo protege o teu coração. O dízimo protege, as tuas finanças. Eu abrirei janela dos céus, derramarei sobre vós bênção tal e repreenderei o devorador. Querido, quando você traz o dízimo à casa do tesouro, o mundo espiritual reage em teu favor. Entenda isso. O dízimo não abençoa os outros, o dízimo abençoa você. Dízimo é prova de obediência. É diferente da oferta. Quando você só nega a oferta é a prova de amor. Se o dízimo é prova de obediência, a oferta é uma prova de amor. Quando a Bíblia fala sobre oferta, e Deus se importa com oferta de uma maneira tão interessante, aquela mulher que derrama a oferta do nardo, do perfume sobre Jesus, a viúva que traz 2 moedas, ela não traz 2 maçãs, não. Tem muita gente que fala assim, não, isso é coisa do passado. Querido, ela traz moeda. A Bíblia diz que quando Saul vai consultar o profeta Samuel, ele leva prata. A Bíblia está dizendo que é muito interessante essa questão financeira. Tem muita gente que usa Mateus 23. Ali Jesus está endossando o dízimo. Fazei essas coisas sem omitir aquelas. Vocês trazem o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. E ele está falando o seguinte, você deve fazer isso, trazer o dízimo. Você não deve esquecer o quê? A lei do maior, o amor, a justiça e a misericórdia. Faça uma coisa e não se esqueça da outra. Então a Bíblia fala que quando você oferta, é interessante que como os milagres acontecem quando a pessoa oferta. Quando o profeta chega na casa, na cidade da viúva pobre, ele traz o primeiro pedaço de bolo para mim. E ela traz então essa primeira parte, aí a primícia. A primícia é honra. Honra o Senhor com a primícia da tua fazenda, dos teus rendimentos. Então, os teus celeiros serão cheios e os teus lagares transbordarão de vinho. Ela entrega para o profeta o quê? A primeira parte daquela farinha que ia acabar. E aquela farinha se multiplica com azeite durante todo o período de seca. Então, gente, o mundo espiritual não fica pensando assim, que é só uma questão natural, que foi um erro de estratégia, que foi um erro no investimento. Não foi não, querido. Enquanto a gente não aprende a obedecer ao Senhor, a nossa vida de finanças fica fracassada. Mas tem muita gente também que não prospera porque é preguiçoso. Acorda meio-dia. Todo emprego para ele é ruim. Toda oportunidade para ele não é boa. Não, mas eu não estudei para isso, querido. A gente faz o que tem que fazer. Quando a gente trabalha no que pode fazer. Tem muita gente aí que trabalhou para direito, que estudou economia, que estudou biologia, que fez nutrição, que está fazendo sanduíche natural, que está fazendo coxinha, que está fazendo máscara para vender. Querido, se vira. Deus é um Deus que abençoa isso aqui. Olha para mim aqui, ó. Obra das mãos, tem que trabalhar. Eu trabalho sem parar. Sem parar, eu trabalho. Você não fica pensando que eu fico perdendo a minha vida, vendo... Tudo isso é bom, não estou criticando quem faz, mas eu gasto a minha vida no Senhor. No Senhor. Então tem muita gente que não prospera, sabe por quê? Porque é desobediente. A Bíblia diz o seguinte, olha, não fique fiador de ninguém. Ô pastor, que maldade.
Não, a Bíblia está dizendo que isso é inteligência. Você tem lá uma pessoa pedindo para você emprestar um cheque para ela. Por que ela está pedindo isso? Porque ela não foi organizada na vida dela. Agora, se você tem dinheiro para cobrir o cheque dela, empreste. A Bíblia diz, não volte o rosto para quem te pede emprestado. Só que não é para você tirar o dinheiro do teu cheque especial para emprestar para o outro. Ah, me empresta o teu cartão de crédito, você vai poder depois pagar a fatura? Porque se ele não pagar a fatura, quem vai pagar é você. Eu posso ser fiador? Bom, quanto que é a tua prestação? É R$300? Bom, eu posso pagar. Se essa pessoa que está pedindo para eu ser fiadora falhar, eu posso pagar R$300? Vai faltar o pão na minha mesa? Vai faltar comida para os meus filhos? Não, não vai faltar, eu posso pagar. Então vai lá e seja fiador. Agora, se você for fiador de alguém, e esse alguém não pagar e você não puder pagar, você vai perder tudo. E a Bíblia orienta, ela diz, mas não faça isso. A Bíblia manda a gente não ser preguiçoso, vai ter com a formiga, vai trabalhar. O apóstolo Paulo diz o quê? Aquele que não trabalha, então também não vai comer. Porque tem muita gente dentro de casa, está o marido dentro de casa e a mulher está trabalhando. Está o filho dentro de casa acordando 1 da tarde, jogando videogame o dia inteiro, e a mulher está trabalhando. Querido, vai carpinar um lote, como diz o outro. Vai trabalhar. Porque se você trabalhar, a resposta espiritual vai ser de bênção na sua vida. Amém, gente? Princípios espirituais, Romanos 15, 4b, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Jesus, ele quando cita a Bíblia, ele não está citando o Novo Testamento. Ele está citando o Antigo Testamento. A Bíblia conta para a gente, quando a gente pega esse exemplo de Amaleque, por que aquilo está escrito lá atrás? Por que aquilo está no Antigo Testamento? Para a gente não cobiçar as coisas mais, para que seja exemplo para a nossa vida. Então nós vamos tomar esse principado como um exemplo para a nossa vida. Primeira questão é uma questão de guerra. Em Êxodo 17:16 disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ele está dizendo que a luta que nós tratamos, que nós lutamos contra esse principado, nós vamos lutar, os nossos filhos vão lutar, os nossos netos vão lutar, os nossos bisnetos vão lutar, de geração em geração haverá luta contra Amaleque. É interessante que esse principado que empobrece, que ataca a tua vida, vai querer atacar a vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto. Há um livro muito interessante que fala sobre pai rico, pai pobre, e tem um outro que fala pai rico, filho nobre, neto pobre, que fala como é que se a gente não passar princípios para as gerações, essas gerações vão acabar sofrendo. Eu morei no Rio de Janeiro até meus 14, 15 anos, e do lado do meu prédio havia uma casa enorme, enorme. Então, o meu prédio ficava de frente para uma rua, colado com o meu prédio havia um outro prédio de frente para a rua de trás. Só que do lado desses dois prédios nossos havia uma casa imensa, uma mansão. E era a mansão da rua. E mansão, bota mansão nisso. Eu me lembro que eu, menino, e algumas celebridades entravam e saíam, eram artistas da televisão, das novelas. A gente só falava, fulano de tal está aqui. O fulano de tal está visitando a casa. Era um lugar maravilhoso, de frente para a praia. E o mais interessante é que quando aquele pai de família rico faleceu, o filho, que não aprendeu princípios, transformou aquela casa hoje, ela virou uma favela. Você chega lá, você não quer nem entrar. Pensa um lugar sujo, pensa um lugar acabado, destruído, uma favela. Se a gente não ensinar princípios para as gerações, aquilo que a gente constrói, a geração que vem depois perde. E é isso, essa questão de guerra, aprendendo a vencer a guerra, Juízes 3, de 1 a 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar. Veja bem, hein? Foi o Senhor que deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Querido, batalha espiritual você tem que aprender. Não adianta você fugir, não, isso não é coisa para mim. Se você não aprender a lutar,
você vai ser derrotado, porque o inimigo vai te atacar. Gente, só um intervalo aqui na mensagem. Os livros do Pastor Lobo, de libertação e batalha espiritual, estão lá em www.institutoexodos.com. E aproveite e se inscreva no nosso canal. E também você pode ser membro e abençoar o nosso ministério. Clica aqui embaixo, seja membro. Ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. A Bíblia chama ele de inimigo, e é seu. Não é só meu não, ele é teu também. O apóstolo Paulo não deixa de brincadeira, ele fala assim, toma toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, presta atenção, isso não é brincadeira. Quando vem um... Interessante isso. Tem gente que nunca aprende a guerrear. A gente ensina, e quando vem a guerra, você quer que alguém lute em teu favor. Você fica que nem o exército de Israel desbaratado quando aparece um inimigo gigante. Todo mundo foge. Se não aparece um menino corajoso, um menino cheio de Deus, um menino sem medo, chamado Davi para derrubar Golias, aquela guerra ia ser que nem a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheira, onde ninguém saía de um lado para o outro. Tem muita gente que está paralisado porque não aprendeu a fazer guerra. Então aprenda a fazer guerra, porque esse problema que você está tendo financeiro, você só vai aprender se você enfrentar ele. Seja honesto com o Senhor, seja dizimista, entregue tuas ofertas, a primícia, a honra ao Senhor, tudo aquilo que vem às tuas mãos, primeiro para o Senhor, e você vai ver se você não vai vencer esse inimigo espiritual. Agora tem muita gente que está sendo derrotado pelo inimigo. Hein? Números 14, de 40 a 45, e disseram, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse, porque vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor. Isso não terá sucesso, não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas, olha de novo aí, e os cananeus os enfrentarão e vocês cairão à espada. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e os derrotaram e os perseguiram até Ormá. Tem muita gente sendo derrotada por causa de desobediência. Não faz isso. Não, vou fazer. Vou fazer. Não, o Senhor não está nesse negócio. O Senhor não está nessa desonestidade. O Senhor não está nessa situação. Não, mas eu vou fazer. É interessante que a gente é pastor. E o pastor, ele é um bom conselheiro. Quantas vezes eu experimentei dizer para a pessoa assim, ó, não se case com ele. Não, eu vou casar. Não entre nessa tramóia. Não vá para esse ministério. Eu vou. Então, quer ir? Você quer ir? Vai. E o orgulhoso, ele vai, ele quebra a cara e depois ele vai dizer que a culpa foi do inimigo. Não foi não, ele foi derrotado pelo inimigo, mas a culpa foi dele mesmo. Quando a gente fala sobre proteção financeira, a gente não está brincando. A Bíblia fala muito mais de dinheiro do que sobre salvação e do que fé. Muito mais. A Bíblia fala, é interessante isso, 100 vezes mais sobre finanças. Por quê? Porque essa é uma área de profundo ataque e interesse satânico. Porque se você estiver vivendo uma vida miserável, se você começa a perder, você tem que entregar o carro que você financiou, você tem que entregar a casa que você financiou, você tem que fechar o negócio que você... É interessante isso, que você abriu com esperança. Você vai botar a culpa do diabo. Não é do diabo, a culpa é nossa. A culpa é da nossa desobediência. E por isso que nós somos derrotados pelo inimigo. A Bíblia vai dizer que existem táticas malignas, eu vou ler aqui, tentar ler algumas delas para vocês. A primeira delas é atacar pela retaguarda. Deuteronômio 25, 17 a 18. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como saiu ao encontro no caminho, e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Lembra-te das tuas derrotas. Você que é avarento, você que é sonegador, você que rouba ao Senhor, lembra do teu passado, para você não cair de novo. Lembra de como foi quando você entrou nessa desobediência, você ficou com medo, você pensou que Deus não ia suprir. Lembra disso, lembra-te disso. Lembra de Amaleque, como é que ele veio por trás, pastor, como é que eu perdi tudo? Escapou pelas minhas mãos. Você sabe como é que aconteceu isso? Com desobediência.
Desobedeça, para você ver. Desobedeça. Número 2, ele atraca os fracos. 1 Samuel 30, de 1 a 2. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ele quer escravizar enfraquecidos. Vê que não tinha homem de guerra lá, só tinha o quê? Mulheres. Eu não estou falando que mulher é frágil, não é. Mulher não é frágil. O que eu tenho de guerreira de oração na nossa igreja é um negócio de doido. São fortalecidos. Mas aqui você pega o exemplo de pessoas que são mais frágeis, idosos, estão mais cansados, as crianças são inocentes. É interessante como é que as nossas crianças não veem maldade em nada, as nossas crianças não percebem, os nossos adolescentes, nossos velhos, eles são inocentes na luta entre o mundo espiritual maligno e o reino de Deus. Esse principado, ele ataca enfraquecido. Ele não vai atacar a mim, ele não vai atacar o fortalecido, ele vai atacar os frágeis da igreja, quem é frágil na sua casa. E a fragilidade vem quando a gente não tem a palavra de Deus fortalecida no nosso coração. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 8 e também em Mateus e Lucas capítulo 4 que nem só de pão vive um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Gente que não conhece, que não se alimenta da palavra de Deus é enfraquecido. É que nem você ficar 1, 2, 3 dias sem comer. Fica sem comer para ver se você não vai ficar fraco. Fica sem se alimentar para ver se você não vai aí tropeçar e cair pelos cantos. A palavra de Deus, ela é que fortalece. Então, o inimigo vai atacar os enfraquecidos. Número 3, ele ataca a gente de Deus. Ele não quer que você tenha uma vida linda com o Senhor. Depois desse acontecimento, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Ramedata, descendente de Amaleque, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a dos outros demais nobres. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou de uma forma de exterminar todos os deuses, o povo de Mardoqueu. Esse principado funciona assim. Quando você não se curva diante dele, ele vai querer te curvar. Ele vai fazer o que fez com Jesus. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar coisas. Eu vou te dar benefícios. Eu vou te dar dinheiro. Eu vou te dar o reino e sua glória. Quando nós não nos prostramos diante de Amaleque, diante desse principado, desse tranca-rua, ele vai tentar destruir a gente. E é por isso que você tem que estar fortalecido no Senhor. Quando se fala em eliminar inimigo na Bíblia, presta atenção, o nosso inimigo não é carne e sangue, tá bom? Teu inimigo não é teu cunhado, não é teu parente, não é a amante do teu marido, não é aquele que está te processando na justiça. Não é. O teu inimigo, a Bíblia diz que não é carne e sangue, você é de carne e sangue. Teu inimigo, na verdade, está usando uma pessoa para te atingir. Presta atenção nisso. Nosso inimigo não é carne e sangue, mas sim principados, potestades, poderes das trevas deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares, nos ambientes celestiais. Nosso inimigo é espiritual. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição. Presta atenção. Tudo que lhes pertence, não os poupe, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aqui dá uma impressão de que Deus vai... O que Deus está fazendo? Aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É um ensino. Dentro do meu coração, eu abrigo inocentes, pecados inocentes. Dentro do meu coração, domingo passado, eu ministrei sobre
vivendo segundo o coração de Deus, experimentando uma vida segundo o coração de Deus. O coração, ele pode abrigar iniquidades, perversões. Aliás, a boca fala do que está cheio o coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. O coração, ele pode abrigar a iniquidade. E quando fala sobre eliminar inimigo, tem pecados dentro da gente que a gente acha que são inocentes. São pecados que a gente acha que são inofensivos. Não existe isso. Os piores casos de libertação, aprenda isso. Os piores casos de libertação são ligados a pecados que a pessoa acha que são bobos, que não são pecados terríveis. Aprenda isso. E aqui ele está dizendo o seguinte: elimine tudo aquilo que não vem do Senhor. O que esse Saul vai me fazer? Táticas inimigos, fingir-se de bonzinho. O inimigo vai tentar dizer que o pecado que você está aí acostumado com ele, está vivendo nele, é um pecado inocente e bonzinho. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam a Agabe o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e cordeiros. Pouparam tudo que era bom. Havia alguma coisa boa ali? Deus falou: acaba com tudo. Isso acontece quando você acomoda e abriga na sua vida pecados que Deus falou: larga isso, abandona isso, joga fora da tua vida isso, e você continua achando que esse é apenas um pecado que pode ser justificado. Você está vivendo um namoro iníquo, você sabe disso. Você está querendo justificar dizendo: mas eu vou casar com ele. Você está vivendo um ministério que não é teu. Você roubou ovelha, você saiu e levou aquilo que não era teu para uma igreja nova, dizendo assim: é a vontade do Senhor. Não é não, querido. Reino dividido não subsiste. Igreja dividida fracassa. Aprenda isso. Saia com honra. Saia da sua igreja e saia com bênção. Saia da sua igreja e não leve ninguém. Deus te chamou para o ministério? Então ele vai te dar o rebanho. Você não precisa levar nada. Quando Jacó sai da casa do seu pai Isaac e vai para a casa de Labão, ele sai com as mãos abanando, com a mão na frente e outra atrás. Esse que ele sai sem roupa, ele sai sem nada. Chegando lá, Deus multiplica o rebanho dele. Cuidado com aquilo que você deixa viver na sua vida, com o pecado que você diz: não, mas é bom, isso é bom. Quando Deus diz é não, ele se finge bonzinho. Número 5. Tática maligna, retirar a autoridade do líder. 1 Samuel 15:17. O Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão. Me faz lembrar o povo do BOPE. Missão dada é missão cumprida. Na verdade, isso aí foi, essa expressão, né, foi celebrada aí no filme Tropa de Elite, mas eu ouvia isso desde que eu era garoto, com 15 anos, dentro do quartel. Missão dada, ela deve ser cumprida, a não ser que seja uma ordem absurda, a gente não cumpre. Ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despósitos e fez o que o Senhor reprova. Gente, é gente que pega para si aquilo que é de Deus. Dízimo está consagrado para o Senhor. Se você ficar com esse dízimo aí, você se lança sobre ele e diz: não, eu mereço. O imposto é caro, a vida é difícil, presta atenção. Isso não é uma questão natural, é uma questão espiritual. Todos, eu não conheço ninguém que não seja dizimista e que tenha uma vida financeira organizada. Enquanto ele ficar nessa incredulidade, de desobediência, porque Deus diz: consagre ao Senhor. Quando você não consagra, querido, se prepara. Agora, pastor, onde é que eu entrego o dízimo? Na tua igreja. O dízimo você não entrega para pastor, você não entrega para líder, você não entrega para necessitado. O dízimo você entrega
na casa do tesouro. Do tesouro. Então, quem é a igreja que te abençoa? Quem é o pastor que cuida de você? Então você vai lá e coloca. E pastor, olha para mim, pastor não pode botar o dedo no dízimo, não pode botar a mão no dízimo, não. Quem cuida da administração da igreja é a igreja. A igreja deve ter o quê? Uma equipe administrativa que a própria igreja levanta para ordenar para onde vão os dízimos e as ofertas. É desse jeito que acontece. Táticas malignas, atacar na falta de fé. Presta atenção nisso. Êxodo 15, Êxodo 17, de 7 a 8, está o Senhor no meio de nós? Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Quando você tem dúvida, quando você está incrédulo, quando você tem medo de obedecer, quando você acha assim, não, eu acho que Deus não está aqui. Será que Ele está aqui mesmo? Ah, não vou obedecer. Tem muita gente que desobedece nos dízimos, nas ofertas e nas primícias. Muita gente, porque duvida de Deus. Eu acho que Deus não vai me abençoar. Eu não consigo viver com 100%, como é que eu vou viver com 90%? Porque dízimo é a 10ª parte daquilo que você vive, daquilo que se vê até as tuas mãos. Eu não consigo viver com o que eu tenho, como é que eu vou viver com aquilo que eu não tenho? O medo, a ausência da percepção e da sensibilidade de que Deus está contigo, a incredulidade e a dúvida atraem Amaleque para a tua vida. Esse principado miserável, de miséria, esse espírito de miséria. Existe um espírito chamado de bancarrota, de falência econômica, que ele vai e volta na vida das pessoas. Tudo que a pessoa abre, ela fecha. Pode ser o melhor negócio, não vai para frente e não prospera, porque ele ataca na falta de fé. E Deus dá para mim e para você autoridade para vencer os amalequitas, Êxodo 17, 10 a 13. E fez Josué como Moisés lhe dissera, ele obedeceu, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume de outeiro, e acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim, Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Esse principado só vai ser vencido por você. Deus só repreende devorador na vida de quem é obediente. Janela não se abre por fora, só por dentro. Janela do céu é Deus que abre. É Deus que abre. Você vai ter que guerrear contra isso, contra o teu coração teimoso, contra o teu coração incrédulo. Esse inimigo é um inimigo que você vai ter que vencer. Trabalhe com honestidade. Não deixe de pagar o salário dos seus empregados. Se você negociou algo, faça do jeito que você fez negócio. Não seja fiador daquilo que você mesmo não pode pagar. Não faça dívidas. Não faça dívidas. A Bíblia diz no livro de Romanos, não devais nada a ninguém que não seja o amor. A dívida só é boa quando ela funciona como investimento. Quando você faz um curso, quando você faz uma faculdade, quando você estuda, quando você compra material de literatura para você, não para ficar na tua prateleira, você tem que ler, porque senão você está pecando. Quando você compra uma moto para investir num negócio, e não para ganhar a vida pela vida, como eu vejo um monte de garoto andando nos corredores aí. Por que você comprou a moto? Para poder pagar a moto. Não, não é para poder pagar a moto. Por que você compra algo? Não para poder ostentar, não, você está errado. Como é que você compra uma casa? Ou você vai lá e financia, ou você compra à vista. Quem hoje tem dinheiro para comprar casa à vista? Nem 1% da população. Então você vai financiar algo, isso é investimento. Porque a tua casa hoje, que vale 50, 70, 100 mil, amanhã vai valer 200, 300, 500 mil. E aí você investiu. Entendeu isso? Quando que o empréstimo é pecado? Quando você não sabe para onde vai.
Quando chega a fatura do banco, fala, mas o que eu fiz com esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Aí você pecou. Autoridade sobre os amalequitas. Quando a gente fala sobre trevas, eu não quero que você leve em conta o que está escrito aí sobre sensualidade, que era um outro arquivo que eu tinha. As trevas da pobreza, empobrecimento ou fracasso sucessivo de ordem financeira, Amaleque está aí. Você é alvo de assaltos, furtos e desfalques. O principado da miséria está aí. A pessoa está sem, pastor, eu sofro um monte de assaltos, um monte de perdas, um monte de desfalques. Meu irmão me roubou, alguém que eu confiava, o meu sócio me roubou. Ataques inesperados e fulminantes logo após grandes vitórias ou livramentos. Você vem para a igreja, celebra o Senhor, teu carro está lá fora, ele é roubado. Pode saber, Amaleque está te atacando. Quando você tem pessoas fracas, cônjuges ou filhos aprisionados em pecado e longe da comunhão da igreja, da família. Quando você aceita pequenos pecados e mantém abertas brechas ou possibilidade de pecar. E quando você tem uma vida sem autoridade, cheia de dúvidas, e você está consciente que nada vai dar certo, você vai perder. Amaleque está aí. Eu vou orar por você, querido. Obedeça a Deus. Confia no Senhor. Joga essa tua incredulidade para fora da sua vida. As causas do calabouço financeiro, do aprisionamento, do fracasso financeiro, você sabe quais são, e Deus falou com você nessa mensagem. Muita gente sem Deus, longe da igreja, avarenta, vai pregar contra isso. Eu tenho um compromisso aqui da verdade. Eu li para vocês aqui, talvez uma centena de versículos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Consagre ao Senhor o que é do Senhor e tenha uma vida cheia da fartura de Deus. Amém? Pai querido, eu quero abençoar o teu povo e levá-los essa noite, nesse culto de quarta-feira, a um lugar de obediência da tua palavra, a um lugar de conhecimento da verdade, é um lugar de prosperidade e fartura. O Senhor é o Deus que nos convida a semear, porque aquele que semeia muito vai colher com abundância. Pai, eu quero continuar semeando com abundância para colher com fartura, e eu quero pedir que os teus filhos experimentem isso também, mas livra-os, Senhor Deus, de todo espírito de gafanhoto, livra-os, Pai, de todo espírito de gafanhoto migrador, de cortador, de devorador e de destruidor. Faz cessar toda a perda. Aquilo que os teus filhos têm recebido um saco furado. Os teus filhos têm experimentado a ausência de segurança financeira, a ausência de possibilidade de fazer um investimento. E eu repreendo em nome de Jesus sobre a vida de cada homem e mulher que tem celebrado com honestidade os dízimos e as ofertas. Eu repreendo todo o devorador, todo o demônio e todo espírito maligno que tem roubado o sossego e tem tirado dos teus filhos, Pai, aquilo que o Senhor deu como semente, como colheita, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repreendo todo espírito que tem roubado, que tem saqueado, que tem destruído o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Guarda essa palavra no teu coração, curte essa mensagem. Eu quero pedir para você compartilhar ela, e que se você tiver pedido de oração, coloque aqui embaixo, mas lembre-se, ore, mas obedeça ao Senhor, porque Ele vai responder, amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua igreja, sobre sua vida, sobre sua família, sobre tua história, tudo que leva o teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Um beijo no coração de vocês, fica na paz, fica com Deus.